Olá pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês, iniciando esse programa Ribeirão em Movimento, que é um programa que vem trazer para você um debate sobre a perspectiva do trabalhador, da trabalhadora, dos movimentos sociais. Então nós iniciamos esse ciclo de debates, de movimentos na cidade e pessoas que se integram a esses movimentos. A ideia, na verdade, é trazer até você um debate, uma linguagem que normalmente você não vê na TV aberta, nos grandes meios de comunicação. Então vamos iniciar o programa de hoje com um tema bem interessante que está na boca do povo, que é a questão das políticas públicas em risco. E para isso eu trouxe aqui alguns convidados hoje. Estamos aqui com o nosso querido amigo, professor, militante de movimentos sociais, de uma entidade também importantíssima na cidade, que é a Proferp, Leonardo Sacramento. Boa tarde, ou boa noite, enfim, e obrigado pelo convite. E também, aproveitando aqui o momento para falar um pouquinho da questão cultural, das políticas públicas que envolvem essa área, a ser independente, Rafones. É um prazer estar com você aqui, Serginho. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Vamos aí, no que a gente puder somar, tamo junto. Não, um prazer ter vocês aqui com a gente. E assim, a ideia é fazer um bate-papo, das questões que nos afetam no cotidiano, e os desafios, Então, Leonardo, você é professor da rede municipal. Sim, sou professor da rede municipal de Ribeirão Preto, desde 2009. Fui professor de outras redes municipais, Sertãozinho e Rio Claro, desde 2008. E, enfim, sou professor de educação básica de um quarto ano de uma escola na periferia de Ribeirão Preto chamada EMEP Paulo Freire. Também, concomitante, simultaneamente, fiz uma carreira acadêmica, digamos assim. Saí da graduação, fiz o mestrado, doutorado em educação. E desde então, que eu entrei aqui na rede, eu venho militando em conjunto com alguns professores em torno de uma entidade chamada Proferp, Associação dos Profissionais de Ensino de Ribeirão Preto, que visa lutar e garantir condições mínimas de trabalho ao professor e de efetivação de direitos aos alunos, às crianças e às famílias. E você falou da Proferp, que é uma associação aqui da cidade. O que fez surgir, porque já tem um sindicato, que é o Sindicato de Servidores Municipais, que atende aí a categoria. Sim. E o que fez surgir essa entidade que só pode ser filiado professor, professora? Por que teve essa necessidade de se criar essa entidade aqui na cidade? Essa entidade ela foi criada no final de 2013, porque naquele momento, e aí é um debate público isso, naquele momento havia um conjunto de políticas por parte do então governo da Darcy Vera que visavam economizar recursos da educação para compras de materiais ou produtos que eram alheios à educação, A mais famosa delas são as catracas, E para isso a prefeita então começou a fechar salas, e pegar esses alunos, realocar em outras salas, superlotando, para tentar economizar recursos com professores. E também existia alguns concursos na época em que ela se recusava também a convocar esses professores. Então existia uma demanda política, que era uma política de sucateamento das escolas públicas municipais. E, ao mesmo tempo, os professores procuravam até então o Sindicato de Servidores Municipais e não encontravam nenhum respaldo. Depois se ficou sabendo, inclusive pela investigação Servandige, o motivo. Então, o então presidente, o Wagner Rodrigues, ele tinha uma relação de compadrio muito próxima, para não dizer outra coisa, com a Darcy Vera, o próprio advogado do sindicato, o Sandro, a ex-advogada do sindicato, a Zueli, também, que trabalhava na Casa Civil como assessora do Lucchesi, Então o sindicato ele era governo, literalmente, ele pertencia ao governo municipal e ignorava todas as pautas que os professores, os cozinheiros levavam ao sindicato. Isso acabou, de certa forma, induzindo os professores a se organizar, e no final de 2013, após inúmeras mobilizações da Câmara Municipal, você estava presente. Sim. Houve uma ocupação da Câmara Municipal para evitar a aprovação de um projeto inconstitucional.
Depois houve um embate muito grande na última sessão de 2013, que acabou anulando a sessão, né, cancelando a sessão, que foi uma vitória imensa dos movimentos sociais naquele momento, porque obrigou a administração a convocar mais de 1.000 professores, que era o déficit, né? Sim, do momento. E que, de certa forma, criou uma crise no governo que talvez tenha aparecido por meio das investigações, né? Porque se não ocorre aquelas convocações a partir de 2013, 2014, muito provavelmente o esquema, né, de compra de produtos como catracas, né, ele teria dado certo, né? Houve uma contradição orçamentária, porque o município que até então estava tentando diminuir os recursos para a contratação de professores foi obrigado pelos professores, pelos movimentos sociais, a contratar professores, né, a partir de 2014. Tem até uma gravação da Darcy Vera em que ela reclama disso, né, que era preciso diminuir as aulas eventuais dos professores a partir de 2014, porque estava aumentando muito. Sim. Assim, ou seja, porque estava se contratando muitos professores, que era o déficit, na verdade. Isso, não era nada isso daí a gente pode falar que foi desde o início da gestão, ou esse esquema foi engendrado a partir da segunda gestão? A partir da segunda gestão. Primeira gestão vocês não têm essa percepção? Não, primeira gestão, inclusive, existia uma quantidade significativa de professores. Sim. A partir de 2011, 2012, há uma diminuição absurda da quantidade de professores, né? Professores de apoio, professores de sala mesmo, professores substitutos. E no final de 2013, a prefeita e a então secretária Débora Vendramini tem a brilhante ideia de contratar estagiários para substituir professores. Então, o que aconteceu de 2010 para 2013 tem uma mudança imensa, drástica, de estrutura, materiais, uniforme, alimentação, né? Tem aquele caso famoso também da merenda, né? Que não se podia repetir, a merenda da meia banana. Bem lembrado. Da divisão de colchonetes de crianças, né? Porque não existia colchonetes para todas as crianças dormirem. Aí dividia. Né? Aí dividia, colocava 2, 3 crianças. Tem uma foto, inclusive, que ficou muito famosa na mídia, nas redes sociais, que parecia literalmente um campo de guerra, né? Pareciam todas as crianças amontoadas no chão mesmo, dormindo. De qualquer forma. Porque não tinha colchonete para todos. Então, houve sim uma diferença de 2010 para 2013 imensa. Leonardo, vamos voltar nesse assunto. Somente acho que é um assunto que tem algumas consequências na política atual. Sim. Você falou dos estagiários que teriam que assumir, né, lugar de professor. Sim. E hoje tem uma ideia mirabolante, parece, que eles têm uma capacidade para inovar, para precarizar, que é o tal do Uber da educação. Sim, eu sei que você vai estar ansioso para falar disso, mas vou aguardar que eu quero ouvir um pouco o Rafones agora sobre a questão da cena cultural, né, desse período, qual que é a opinião dele, se a gestão, de certa forma, a política pública, né, que afetou a educação, como bem disse o Leonardo, você sentiu alguma diferença, você que atua, e falar do seu trabalho também, Rafones, aproveitar aí, né, das atividades, né, o que você tem essa percepção de diferença, melhorou, piorou? Igual, como eu estava conversando com você antes de começar o programa, eu não posso falar com muita propriedade sobre o que acontece, o que deixa acontecer na secretaria, por exemplo. Temos a Secretaria da Cultura, inclusive está fechada agora por causa do problema no Morro de São Bento lá, né? Mas na verdade, desde que eu frequento a cena independente, hoje eu estou atuando nela com o projeto Hierofante, já vou explicar melhor o que é isso, mas eu sempre fui presente nesse movimento e eu nunca vi nenhuma ajuda saindo da prefeitura. Então, na cena cultural da cidade mesmo, eu acho que tudo que acontece, ou a maioria das coisas que acontece, surge de uma pessoa física, eu diria, Sim. né? Um grupo de teatro, uma banda, um dono de um espaço que abre a casa, que é o que a gente chama no punk rock, principalmente, de faça você mesmo. Sim. Então a cena acontece dessa forma. Porque esperar muito da cultura, por exemplo, a gente tem um teatro de arena fechado há muito tempo, ninguém tem notícia. Provavelmente o que acontece com a grana que sai da Secretaria da Cultura é para a elite, né? Deve acontecer no teatro municipal, alguma cena. Agora um trabalho na rua, para a população, para povo em geral, eu particularmente bairros. Não conheço. Sim. Repito, eu não sou a melhor pessoa, claro. Posso até indicar algumas pessoas, alguém para vir num próximo programa, para trocar essa ideia melhor.
Agora, sobre a cena cultural, eu vejo uma crescente, porque acontece isso, né? Quando falta muito do Estado, o Estado não fornece, alguém vai lá e faz aquela velha história, o povo que sofre se organiza, né? Sim. Então acontece uma organização forte, e desde que eu frequento a cena, eu vejo que de uns 2 anos para cá ela vem aumentando, a questão de grupos de teatro independente, artistas de rua, que inclusive estão passando por um problema agora na nova gestão da prefeitura. Sim. O pessoal tem tirado lá, a fiscalização tem tirado até a estátua viva da praça. Inclusive, é até legal você citar, porque eu tive uma oportunidade de ir na praça, porque nós ficamos ali aos sábados, né, panfletando sobre os professores, né, com relação à POSP, e nós gravamos um vídeo do fiscal abordando, né, e é bem que você falou mesmo. Então, surge essa organização e daí surge a repressão também. Sim. Por exemplo, quando a gente está tentando ocupar um espaço que é nosso, que é a rua, né? Claro. Mas dentro da cena independente, dentro das casas, tem surgido muita coisa. Ribeirão Preto, na verdade, vem crescendo, repito. Sim. Temos recebido bandas grandes, autorais independentes no Armazém Baixada, por exemplo, que é uma casa que abriu há pouco tempo ali embaixo. O Hierofante entrando no nosso projeto, claro, né? Que eu falo, aí sim eu falo com maior propriedade. É um projeto que eu e minha esposa, a Paty, está aqui com a gente. Iniciamos com o intuito de divulgar a música brasileira, coisa que que não rola mais na noite, né? O pessoal consome muita coisa nova e muita coisa do estrangeiro, quando é coisa mais antiga. Então a gente tem um projeto com música independente, com música brasileira, 100% vinil. Desse projeto a gente percebeu que dá para fazer mais coisa, porque tem gente interessada em música, por exemplo, a gente rola Antônio Carlos, anos 70 mesmo. O Hierofante saiu de uma música dos Secos e Molhados, né? A palavra Hierofante é uma música dos Secos e Molhados. E a gente percebeu que tem um público para isso. Bom, então esse público está sentindo falta de muitas outras coisas. Uma exposição, uma peça que tem a ver com esse ponto. Sim. Então a gente abriu a porta da nossa casa mesmo. A gente mora num espaço ali na Rua Goiás, onde tem recebido alguns filmes, debates, aulas. A gente juntou com o Instituto Cultural Lindolfo Silva, que é aqui hoje está atuante aqui em Ribeirão Preto, mas surgiu em Piracicaba, se não me engano, né? Há mais de 10 anos como um grupo de estudos, e o professor Marcos Cassim, vocês devem conhecer ele, sim, fazia parte desse grupo, e agora que ele está em Ribeirão Preto, dá aula lá na USP, a gente trouxe para o Hierofante esse instituto que estava meio parado, devido a ele ter mudado de cidade, ter saído ali daquele meio, e agora o instituto tem mandado algumas aulas lá no nosso espaço. Fizemos um curso de Marx e Marxismo que parou agora, vai ser exibido um filme essa semana, que é o Jovem Marx, e aí ele para e volta ano que vem. Além do teatro, fizemos 2 peças com TPC, tudo de forma independente, passo chapéu, então, entrada gratuita. É formação, vocês trabalham lá, pelo que a gente percebe. O Instituto Cultural trabalha com formação. E é tudo no espaço, né? Ou seja, lá a gente consegue pôr música, teatro, cinema e informação. Perfeito. E sem nenhuma ajuda do poder público. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Eu não sou a melhor pessoa, repito, para falar o porquê, para onde está indo essa grana, claro, quem está errando aqui ou errando ali. Sim. Eu não quero citar nome, claro, perfeito. Não quero criar nenhum problema desse tipo. Claro. Principalmente para a nossa cena, que é independente e tem funcionado muito bem. Sim. Além do nosso espaço, tem vários outros aí trabalhando nessa. Nós vamos agora para o intervalo e vamos já retornar com esse assunto. Mas antes, Rafones, ia pedir para você aí aumentar o som e falar que som que é esse aí que tá rolando. Vou mudar para falar, porque esse aqui é um que chegou há pouco tempo lá na nossa coleção, que é um Marcos Valle, Previsão do Tempo. Marcos Valle. Disco de 1973. Tem uma música aqui que é muito... O pessoal conhece às vezes o ritmo, né, o sampler, mas não sabe que veio do Marcos Valle, porque o Planet Hemp, nos anos 90, usou esse sampler. E esse que é o resgate que a gente vem fazendo com a música brasileira. Resgate cultural. Porque muita coisa está lá, foi produzida, é muito bom. Inclusive esse disco aqui é uma reprensagem que foi feita nos Estados Unidos de um disco nacional de 73, coisa que nenhuma gravadora brasileira... Pode falar que é uma relíquia? É uma reprensagem, na verdade, que seria uma relíquia se fosse original. Mas o que eu quero dizer, um gringo pega um disco brasileiro e fala, putz, é muito bom, reprensa e aí vende pra nós. E mais caro. Aí que a gente percebe que tinha uma coisa boa aqui parada nas gavetas, né? Sem ser valorizado, né? Sem ser valorizado. Mas quando um gringo pega e vende pra nós, acaba vindo mais caro. E a gente passa a dar valor. Infelizmente. Isso não é um trabalho só do Hierofante. Os DJs têm resgatado muito a questão da música brasileira. Tem dado certo. Inclusive tem artistas voltando pro palco porque os DJs estão tocando na noite a música deles. Interessante. Então vamos curtir aí enquanto a gente vai pro próximo bloco. Marcos do Vale. Mas é mentira. Tchum, tchum.
você na mira, tchu-tchu, sem mentira. Mira, tchu-tchu, sem mentira. 6 anos, sou músico. Muitas pessoas pensam que instrumentos clássicos, eruditos, barrocos, são nobres, e realmente são, só que pensam que está muito além do que a população pode ver, né, assistir. Pensam que o teatro pode ser caro, mas pelo contrário, tem apresentações de graça, e aqui na rua eu trago músicas do instrumento, músicas populares, para dar a chance de quem nunca viu o instrumento conhecer, né? Infelizmente a gente tem alguns problemas com a fiscalização, com o governo, que a primeira coisa que eles fazem quando tem problema é tirar a verba da cultura, mas é isso, vamos pra frente, vamos mudar isso. TV Mais, paixão por Ribeirão. O governo federal está usando o seu dinheiro em uma campanha milionária para tentar convencer a população de que a reforma da Previdência é necessária e é para combater privilégios. Vejamos os fatos. A reforma propõe aumentar a idade mínima exigida para a aposentadoria em 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Quem contribuir por 15 anos no INSS ou 25 no serviço público receberá até 60% do valor do último salário. Além disso, só terá direito à aposentadoria integral quem comprovar 40 anos de contribuição à Previdência. O governo diz que os servidores são privilegiados, mas esconde da população que os trabalhadores dos serviços públicos contribuem para a Previdência durante toda a vida funcional sobre o total da folha, diferente dos trabalhadores do setor privado, que tem um teto sobre o qual é descontada a contribuição. Os servidores públicos também contribuem com a Previdência mesmo depois de aposentados. E agora, sob o governo Temer, a contribuição pode aumentar de 11% para 14%. O governo ainda fala em rombo nas contas. Mas a CPI criada no Congresso para apurar a situação da Previdência provou que nos últimos anos foram liberados pelo governo 271 bilhões em isenções fiscais para empresas, 407 bilhões para especulação financeira. E ainda foi comprovado o desvio de 630 bilhões das verbas da Seguridade Social para outros fins. Enquanto isso, o governo já congelou o orçamento da saúde, da segurança e da educação por 20 anos. Onde está o combate aos privilégios? Várias pesquisas já mostram que a população é contra a proposta do governo. Agora é a hora de cobrar dos parlamentares e manifestarmos o nosso descontentamento com essa tentativa de acabar com o direito à aposentadoria. Atenção deputados e senadores, estamos de olho. 2018 é ano de eleição. Se você votar contra a população, quem vai ficar sem voto é você. Sem mentira. É isso aí, voltamos agora ao segundo bloco aí do Ribeirão em Movimento. Para você que está assistindo agora, né, ligou a TV, tá zapeando, não sai não, continua que o papo tá bom. Estamos aqui com o Rafones, está falando um pouquinho para a gente da cena cultural, do Hierofante, uma proposta inovadora e que aborda aí várias linguagens. E também com o Leonardo Sacramento, que é professor da rede municipal e também um dos dirigentes aí da Proferp, falando um pouquinho dessa questão da educação. Então, voltando agora ao segundo bloco, né? A gente teve um bom bate-papo aí sobre a cena cultural, vamos retornar. Mas voltando àquela questão, Leonardo, que você colocou da questão das catracas, da administração da Arcivera, todo o esquema engendrado, né, por desvio de recurso e da falta de ação que vocês perceberam no sindicato naquele momento. Hoje, né, 2017, né, temos um novo prefeito. Você percebe que a política da educação, ela mudou? Estamos quase um ano aí de administração. Qual que é a avaliação de vocês? A área de educação, teve um vereador aí que foi cassado, né, não retornou, que é o Cícero Gomes, que tem uma influência, né, na educação, não está mais. Gostaria que você pudesse aí falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Se teve uma mudança, tem influências ainda dos vereadores? Há uma grande mudança, obviamente, quando o Cícero Gomes não se reelege vereador e ele, de certa forma, cai politicamente porque foi, enfim, é alvo, né, de investigação, de inquérito policial, né, e do Ministério Público do GAECO, porque era de conhecimento público a influência que o Cícero Gomes tinha não só nas escolas municipais, mas também
nas empresas terceirizadas, né? Só para deixar bem claro, boa parte dos funcionários das empresas terceirizadas trabalhavam nas escolas. Então... E trabalhava mesmo, né? O pessoal trabalhava, trabalhava, mas você ouvia constantemente a forma como eles conseguiram emprego, né? Então, boa parte daqueles funcionários terceirizados daquela época, eles conseguiram um emprego, não todos, mas uma parte significativa, por apadrinhamento. Isso era de conhecimento público e notório de quem trabalhava na administração municipal, né? E boa parte das indicações eram feitas pelo Cícero Gomes. Então, na verdade, assim, além do Cícero Gomes influenciar bastante na escolha de gestores até então, ele também influenciava bastante na escolha de funcionários terceirizados nas escolas. Então não era uma coisa, não eram só gestores como todo mundo era achava, né? Soldado Haas, general, era o exército inteiro. E alguns funcionários, inclusive, com meta para angariar votos. Né? Isso você tem inúmeros era professores que era o preço. Trabalhar na campanha tem um serviço. E quando ele cai, a administração municipal, né, o atual governo, ele tenta estabelecer um projeto político muito semelhante em partes, não inteiramente, porque é outro nível de ensino, está tratando com educação infantil. Mas tenta estabelecer uma política muito parecida com a feita no estado de São Paulo, então, do governo do estado de São Paulo. Então, uma das primeiras medidas ali do governo municipal foi estabelecer uma parceria público-privada, digamos assim, com algumas fundações que nacionalmente são reconhecidas como fundações que promovem uma privatização da gestão das escolas, né? Então, as escolas passam a funcionar por metas, a partir de uma administração gerencial. Então, o que ficou há uma grande diferença, né? Então, hoje os professores, eles estão, de certa forma, desmobilizados, né? Ou não com o ânimo que deveriam estar, estão desanimados em função das políticas públicas estabelecidas nesse ano, né? Então tem a questão que você já falou do professor Uber, né? Que era um projeto que parece que não vingou, né? É uma alcunha do professor Sandro, né? Que não vingou, mas quando a secretária saiu agora, ela disse que formulou o projeto, né? Isso está no relatório de gestão dela, que ela entregou para o Conselho Municipal de Educação. E, Léo, só para quem então, está em provavelmente casa, isso vai ser pautado. Só para entender, o professor Uber seria como se fosse mesmo a questão do carro. Sim. Vamos falar assim. Um professor tem um celular, o professor vai ficar em casa. Vai ligar. Aí o diretor o diretor vai ver se vai precisar de professor, né? Se precisa de professor naquele dia, vai ligar ou mandar uma mensagem. Pode prometer que seria um aplicativo. O que está mais próximo, vai fazer mais próximo ali, que é o que está mais próximo da redondeza. O GPS vai buscar. E o professor vai correndo, né? Para atender ele imediatamente. Isso, é lógico. E esse professor, né, um professor que receberá muito menos, que não terá direito ao seu tempo de preparação de aula, que é um direito constitucional, né? Vínculo com a comunidade. Vínculo com a comunidade. Então, assim, é um projeto formal que é muito parecido do ponto de vista ideológico com um projeto de substituição de professores por estagiários, porque era isso. Né? Só que parece que eles inovaram, né? Inovaram porque estão tentando estabelecer agora em lei. Com a tecnologia também. Com a tecnologia, o professor passado era o estágio, agora é o professor Uber. Isso. Então, hoje a administração municipal tenta implantar um conjunto de políticas que tem por objetivo diminuir as políticas públicas. Quando a gente pensa numa escola, 90% dos custos de uma escola é com contratação de pessoal. A escola não tem outra coisa se não for professor, cozinheiro, diretor, funcionário. A escola em si, o material da escola, a estrutura da escola não custa nada, assim, é pouco, né? Então, quando você fala, é importante que a população entenda isso, quando você fala em contratar menos servidores, você está falando em fazer menos políticas públicas, executar menos políticas públicas. Porque se não tiver a pessoa que vai executar a política pública, que vai dar aula, que vai atender no posto de saúde, que vai fazer a enfermeira que vai fazer a triagem, enfim, se não vai ter esse profissional, né, se não vai ter esse servidor, não há política pública, não há execução. Então hoje a gente tem até um discurso bastante ranzinza, né, em relação aos servidores como um todo,
como se os servidores fossem um problema. Não, o Brasil ele tem uma das menores taxas de servidor público por habitante do mundo ocidental. Né? Então, os Estados Unidos têm mais servidores públicos por habitante do que o Brasil, a despeito do que se fala sobre os Estados Unidos. Né? Todos os países europeus têm mais, muito mais, 4, 5 vezes mais servidores públicos por habitante do que o Brasil. E mesmo os países da América Latina, comparando, também tem mais servidores públicos. A carência é bem gritante, né? As demandas, as necessidades. necessidades. E aí, se não tem servidor público, né? Se não tem médico, se não tem enfermeiro, se não tem equipe saúde da família, se não tem o guarda municipal, se não tem policial, se não tem professor, não tem quem execute a política pública, aí vai ser ruim mesmo. Né? Então, não tem muito como fugir disso. E o sentido de tentar aplicar menos recursos por parte desse governo tucano, né? Do PSDB. A ideia de, na verdade, porque o recurso ele existe. Né? Então, se ele está enxugando esse recurso, a ideia seria, na verdade, transferir esse recurso para a iniciativa privada, executar o serviço? Seria isso, Leonardo? Sim. É importante a gente entender também que existe lá, desde a década de 90, um conjunto de leis que induzem a administração municipal a procurar iniciativa privada, que obviamente são leis que foram pensadas, né, e que são muito semelhantes às que estão sendo propostas hoje. Então, quando você discute a reforma da Previdência, com limitação de teto do gasto do INSS, teto do INSS, é porque no fundo você quer induzir um conjunto de trabalhadores a procurar a Previdência privada. A essência é essa. A essência das reformas são essas. Então, você está, no fundo, é fomentar a iniciativa privada, o capital privado, com dinheiro público, obviamente. Leonardo, vou dar uma aqui de inocente, né? A gente até sabe a resposta, mas é legal a gente sempre perguntar. Essas empresas que fazem esses acordos com as prefeituras para prestar serviço, normalmente são empresas que ajudam nas campanhas, ou não? Provavelmente sim. Quase isso sempre, acontece? Assim, São empresas que financiam candidatos e, obviamente, que não depois existe... pega o retorno lá na frente. Não existe jantar grátis, né? Exatamente. Então, o prefeito, o governador e até mesmo o presidente ali se transforma muito mais num office boy dos interesses, de quem o financiou. E depois vai executar as políticas para aquele que pagou a conta. Aquele que pagou a conta. É muito bom a gente falar isso aí, porque quem está nos assistindo, né, esse tipo de debate, né, de informação, a gente tem uma dificuldade, viu, Rafone? Não sei se você também percebe, de vez nas TVs, nas grandes mídias, né? Sim. Então, eu acho que o programa aqui é esse mesmo. Até porque grande parte das empresas que fazem isso também distribuem recursos para a mídia por meio de publicidade. Sim. Então, dificilmente você ouve na ciclo, mídia, né? Uma denúncia contra a quantidade de acidentes, inclusive com morte na Bahia, da Azaleia. Porque a Azaleia, ela financia publicidades na mídia. E vamos pegar mais perto, né? Até aqui, uma cidade chamada capital do agronegócio, né? A quantidade de trabalhadores rurais, né, análogo à escravidão, que você não vê nenhuma reportagem. E eu que moro num bairro aqui de periférico também, né, e tenho alunos, eu dou aula todas as tardes, e eu tenho alunos que são filhos de trabalhadores rurais que executam esse trabalho, e às vezes você fica sabendo que o pai morreu, que a mãe está doente devido... Eu trabalho em Sertãozinho também, né, no Instituto Federal, então... E eu recebo muito alunos de Cruz das Posses, que é uma cidade basicamente de trabalhadores rurais, né? Então eu escuto histórias completamente absurdas ali, que você pode sim, já trabalhei também em Cruz das Posses, que você pode sim tipificar facilmente como trabalho análogo à escravidão. Porque nem toda a produção ela foi substituída por maquinário. Por maquinário. Então, somente a parte que tem um relevo inconsistente, digamos assim, que é acidentado, sim, ainda o corte é feito com trabalhadores rurais. E até queimada, né? Queimada, sim. Né? Então, e se não fosse a cana? Se não fosse a cana. É bem por aí. Mas o fato é que, assim, hoje as políticas públicas, elas têm por objetivo fomentar o capital privado, né? Então você pega a lei de responsabilidade fiscal também. A lei de responsabilidade fiscal diz que você tem um limite para investimentos com servidores. Só que o serviço público basicamente é investimento com servidores. Né? Basicamente é isso.
Então, mesmo no posto de saúde, no hospital, mais de 50% do que é gasto ali no hospital é com folha de pagamento. Sim. Ainda que o salário seja muito baixo, para ver como o atendimento é ruim. Sim. Então, quando você fala em não contratar servidor, você está falando, no fundo, em abrir um grande espaço para a iniciativa privada agir. Então, a lei de responsabilidade fiscal acaba, como ela proíbe ela coloca um limite de gastos, investimentos. Né? Qual que é a solução que a própria lei coloca? Né? Não, você não pode contratar diretamente pessoal, sim, mas você pode terceirizar. Então aí você pode ultrapassar os 54% por meio... Via terceirização. Aí não conta, porque não é contratação direta. Então a própria lei de responsabilidade fiscal, a gente... Não é tão responsável assim. É uma lei de responsabilidade social. Né, porque ela é completamente responsável com as políticas públicas. E quem paga a conta no final... Né? Sempre é o trabalhador. Sempre é o trabalhador, etc. Né? E aí a gente pode falar em todas as esferas, né, Rafones? É que você estava falando, inclusive, que é importante, que é a falta desses espaços culturais, né? Que a população... Porque às vezes as pessoas têm um preconceito, né, cara? Com a pessoa que mora na periferia. Ele não vai gostar de concerto, não vai gostar de uma música da década de 70, mas foi feita alguma experiência, né? Nunca foi feito nada. Nunca foi feita. E você, acho que o seu trabalho fala um pouco disso, né? Porque... igual a questão do rolezinho, né? Sim. Que vinha acontecendo muito no shopping. Aí tem até gente... Boa? Não aí pode, tem até gente... Mesmo dentro da periferia, que não consegue compreender. Fala, mas essa molecada vai lá só pra bagunçar mesmo. Tem que tirar, porque o que estava acontecendo aqui, por exemplo, em Ribeirão, aqui, eles chegavam a barrar, por causa da aparência, sim, cor de pele, o segurança, você entra e você não. Isso. Começaram a barrar, porque realmente estava acontecendo um problema, né? A molecada vinha num bonde lá, sim, da periferia, entrava no shopping, realmente não tem como consumir nada e acaba atrapalhando o logístico. O pessoal, né? Que quer consumir. Mas aí a questão é, por que será que essa molecada vai pro shopping? Sim. Porque para eles essa é a diversão, sim, do patrão deles, do filho do patrão. É herdar o shopping, mas a galera vai para se divertir comprando e tal. E aí surgiu um projeto interessante que o Lezer MC lá do acho que ele é do Quintino 2, mora no Quintino 2, mora até próximo da gente. É um projeto Conviver, então o shopping lá dentro do shopping tem uma loja, uma já loja. Vi já no shopping. E deram para ele para tentar fomentar isso. Aí dentro desse projeto, essa molecada que antes ia só para fazer um rolezinho, tem uma área que tem oficina de grafite. Sim. Então dentro dessa mesma molecada que só tá indo fazer bagunça, surge um artista, surge um maluco que quer ser DJ, um MC, sei lá, um poeta, enfim. Vamos voltar nesse assunto no próximo bloco, Rafones, mas antes de ir pro próximo bloco, o que tá rolando aí agora? Esse é o Gilberto Gil. Gilberto Gil, foi nosso ministro da Cultura, ajudou muito, viva Gil. É, eterno ministro nosso aí. Faz falta, hein? Do Gil. Vou pôr isso aqui, ó, pra finalizar o programa, Refazenda. Gil. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo. Sobre o Nogueira. Nogueira? Posicionamento do senhor, o que o senhor acha? Rapaz, no momento eu não tô vendo nada, não tô vendo assim, tipo assim, eu vou falar pra você. Não tô vendo nada ainda, entendeu? Não tô vendo benefício nenhum que tá fazendo até agora. Pra mim, na minha opinião, entendeu? Bairro o senhor mora? Eu moro no Simeone. Simeone, então, ixi, meu Deus do céu, tá lá largado. Abandonado. Abandonado. O senhor sentiu diferença da diminuição Darcy pra essa? Rapaz, até agora, tá pouco tempo agora, eu não tô vendo assim, tô vendo pouca diferença, entendeu? Certo. Pra ruim ou pra bom? Tipo assim, em termos no final do mandato da outra lá, entendeu? Melhorou um pouco, entendeu? No Nogueira me deu uma melhorada, espero que... Isso aí!
isso a gente deveria estar conversando agora. Voltamos aí ao terceiro e último bloco, Ribeirão em Movimento com vocês. Programa que a gente tenta trazer para você aqui de casa uma opinião diferente, uma opinião que a gente ouve nas ruas e não vê na TV. Mas agora a gente vai tentar trazer para você a opinião do povo, a opinião daqueles que estão inseridos aí na sociedade, através das suas profissões, como professor, agentes culturais, profissionais da saúde. Então esse é o Ribeirão em Movimento para quem se movimenta. Então voltando ao assunto, né, Rafon, a gente estava falando sobre essa questão da cena cultural, né? A gente encerrou falando dessa questão dos espaços, você falou do rolezinho. E eu dou aula em escola pública no período da tarde, né? A gente vive muito essa realidade. O Leonardo é ensino fundamental, né? O pessoal primeiro ao quinto ano. E eu pego do sexto ao ensino médio. Você percebe essa juventude procurando coisas novas, procurando, né, redescobrir a década de 70? Qual que é a sua avaliação? Como eu estava dizendo, na verdade a gente não vê muito essa molecada. Acontece sim, nas batalhas de rima aqui na praça, tem uma molecada, mas às vezes falta esse direcionamento. Porque não basta a molecada estar na praça, ocupando espaço público que é por direito delas, mas simplesmente estar lá porque está fumando maconha, escondido dos pais, sim, não sei o quê. Não que seria um problema, que o buraco é mais embaixo, claro, a gente entende que a culpa não é do moleque que está ali, volto nesse assunto. Mas eu acho que se existisse uma política pública focada nisso, aí talvez eu posso falar aqui que a molecada não está procurando, mas eu não posso dizer que não exista dentro dessa molecada quem queira frequentar o movimento cultural. A galera não se sente à vontade mesmo. O moleque sai da periferia, vai até nesses ambientes que eu falei, sei lá, na UGT, no Armazém Baixado, existem algumas casas fazendo a cena acontecer, mas a molecada não sente muita vontade, porque ainda é um espaço meio classe média ali, tá ligado? Sim. Então falta, por exemplo, como você disse, dentro da escola, existe um direcionamento para que essa molecada exerça a função artística dela? Como que é uma aula de artes? Tem nem lápis de cor na sala? Como que o moleque vai se descobrir um artista? Sim. Ele não tem acesso à música, sei lá, a como faz música, ao instrumentismo. Então acho que o que falta é esse direcionamento. E o trabalho se a molecada não tá frequentando a cena, tem algo errado, porque eu não acredito que a molecada não queira fazer parte disso. E o Eurofante, pelo que eu entendi que você falou, cumpre esse papel de certa forma. A gente tenta cumprir esse fazer, papel, né? Mas com várias linguagens. Mas ainda não chega. Quando a gente olha assim, ainda a gente até brinca, é um rolê de branco, muitas festas, uma forma escrachada de mencionar uma realidade. Você vê que a molecada que tá lá é a molecada que tem acesso à informação, sim, é a molecada que tem um celular, acesso à cena cultural. Tem acesso à cena cultural, ele viu na internet. A nossa divulgação ainda é só por meio de internet, por exemplo. E Rafones, uma pergunta, o Léo pode aproveitar também, acho que dá a opinião dele. Quando essa molecada, eu percebo, tenta se organizar culturalmente falando, da sua forma, que é as festas funk que rola, o batidão. E o que acontece? Como que o poder público reage a isso, né? De que forma? É receptivo? Não, como que é? Com a punição, de certa forma, né? E a população também não entende. Então, esse é o desafio, né? É isso que eu tô dizendo, porque essa reação, né? Que é o rolezinho, sim, que é o fluxo, que eles fecham as ruas e metem um pancadão. Isso é uma reação, porque não tem mesmo uma cena cultural e mesmo que eles não tenham percebido, eles estão criando ali essa cena. E tratar quem está em volta mesmo não percebe. Sim. Pensa assim, vagabundo, lá, morto, todo mundo usando droga, não sei o que. Mas por que será? Será que se tivesse um direcionamento, porque o público tem, sim, dá até para você fazer um comércio disso. Olha o tanto de gente que tem ali. Se organizar, põe umas banquinhas ali, a tiazinha que vende artesanato vai vender lá também, vai vender pastel, vai fazer... Põe uma segurança, porque sim, falta segurança, rola abuso, enfim. Sim. Violência, nem imagino o que deve acontecer, claro, no fluxo, na quebrada mesmo, sim, que é um ambiente que realmente, para você ver, eu tô aqui como agente cultural, mas eu garanto que eu nunca frequentei, não sei como que é lá dentro, não, sim, sei o que está acontecendo ali, mas eu entendo isso como uma cena cultural, como uma reação, né, pelo menos. E eu acho que toda essa energia pode ser focada se tiver uma política pública que atenda isso. Né? E assim, a política pública que não vem de cima para baixo, aquela política pública que
ouça aqueles atores, né? Porque o que a gente percebe também é que era política pública engessada. Não, ó, aí eles, por exemplo, a molecada lá do Heitor Rigon, eles devem gostar da música tal. Então a gente vai levar aquela banda pra lá. Mas será que perguntaram pra eles, né? Se é aquilo que eles estão curtindo? E mesmo quanto diferente do gênero, se pegar esse moleque e tentar pôr essa energia de alguma forma no que eles fazem, porque é uma organização da forma, não é fácil. Sim. Você ligar a caixa de som, Claro, fechar a rua, sim, fazer tudo isso, exige um certo esforço. Sim. No funk aconteceu muito disso, né? Tem alguns agentes ali dentro que acabou organizando e a molecada tá vendendo show pra caralho, Sim. tá ganhando dinheiro, tá fazendo E chega depois na classe média, né? Parece. Parece na no classe programa média, da Fátima vai na Bernardes novela. e tal, devido a essa organização. Sim. Alguém que viu toda essa energia sendo desperdiçada e organizou isso. Sim. Então, com organização, acredito que a cena não precisa ser da elite, Sim. o que ainda é uma realidade. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente percebe. E, Léo, né, a gente está falando muito de educação, mas nas escolas, essa questão cultural, você percebe essa falta? Chega de alguma forma para os estudantes aqui na cidade, nas escolas? De que forma chega? Não chega, né? Historicamente, o poder público é muito incompetente para... como muito incompetente tudo se refere à cultura popular, né? Isso talvez faça parte da gênese da escola também, da escola moderna após a Revolução Francesa, né? Então, a escola moderna ela foi construída com a ideia de transmitir um conjunto de conhecimentos para formar o cidadão, né? Aquilo que se entende por civilizado, né? Cidadão, civilizado são palavras, inclusive, com a mesma origem. E em função dessa gênese, a meu ver, a escola ela tem uma dificuldade absurda de lidar com demandas populares. Isso é histórico, né? Então foi assim com rap, foi assim com samba, foi assim com pagode, sei lá, Passando com funk, de certa forma. Então, isso da década de 30, 40, 50, 60, né? Então, imagina uma escola que tinha como objetivo principal ensinar latim e grego, né? Que ela provavelmente achava do samba na década de 40, né? Na década de 50, né? Então, é a gênese da escola, né? E os professores também, eles fazem parte de um segmento social que acaba reproduzindo esse tipo essa lógica, né? Eu, como professor, vejo isso, né? Então a gente acaba reproduzindo acriticamente essa gênese da escola sem questionar criticamente por que a escola faz isso, né? E como que a escola, ao fazer isso, acaba também, inclusive, ajudando a reproduzir o fracasso escolar e a reproduzir, inclusive, a desigualdade social e econômica, né? Então, quando você diz que uma cultura não é cultura, né, como é o jargão mais conhecido, né, nas escolas, uma cultura não é cultura, você está dizendo que um segmento social que produz essa cultura não tem cultura. E isso é sempre feito historicamente com segmentos sociais marginalizados. Isso foi feito com os escravos, né, com africanos escravizados. Isso foi feito e é feito com o nordestino, com a cultura nordestina. Isso é feito com a cultura popular, com a cultura das periferias, né? Porque nós temos uma perspectiva na escola de que existe uma cultura que se sobrepõe a todas as outras culturas. Isso. Mas que no fundo também ela só é parte da cultura, né? Ela só é uma das componente do caldo cultural do Brasil. E que a escola, ao elencá-la, né, como a cultura, acaba negando as outras culturas e ajudando a tornar a escola como um instrumento de reprodução da desigualdade econômica. E escola hoje para você é libertária? Não, a escola historicamente a sua gênese a gênese da escola, como eu disse, é você formar um cidadão e um homem civil. Formar um homem civil, formar um homem civilizado, né? Aquele que segue o Código Civil napoleônico lá na Revolução Francesa, né? Se você não segue o Código Civil, se você não é civilizado, você é bárbaro, né? Inclusive, essa é uma categoria neocolonial do século XIX, né? Por que os africanos, os asiáticos, os americanos eram bárbaros, né? Porque eles não eram civis.
Eles não viviam uma civilização com um código civil, um código penal, com as normas, como daquela escola, sociedade etc, dominante. etc. E hoje você percebe etc, que isso, de certa forma... Sim, lógico que assim... Não daquela forma. Pode o neocolonialismo, comparar né, com assim. o que era... O que foi a escola no século XIX, século XX, principalmente no continente europeu. Mas uma escola numa sociedade extremamente desigual, como a sociedade brasileira, ela necessariamente vai reproduzir desigualdades. Isso é... E qual que é a saída, Leonardo? Construir sociedades menos desiguais. Então, pela escola, pela educação, na sua opinião, qual que é a saída desse processo? A escola processo? tem que ajudar a construir sociedades menos iguais. E como que o professor pode fazer isso no seu dia a dia, na sua opinião? Ajudando a empoderar a população a entender que a população precisa construir sociedades menos iguais. Mas não é perigoso, Rafone? Eu estou ouvindo agora, mas não tem perigo isso daí. Você não pode ser preso. Para então um negócio que o pessoal está falando aí, tal de escola sem partido. Quando eu digo ajudar a sociedade, quando eu digo ajudar a população a entender isso, o próprio conhecimento científico ajuda a população a entender isso também. Então, é importante que a população seja empoderada politicamente na escola. Então, que ela participe da escola, que ela reoriente a escola, que ela participe dos conselhos de escola, que ela paute a escola. Ocupe aquele espaço. Então, que ela crie processos políticos em que a escola possa, sim, ser um dos instrumentos de transformação de uma sociedade mais justa. Uma escola libertária, eu digo uma sociedade mais justa, eu nem estou dizendo, estou falando... que ela cria uma sociedade, mesmo que seja no modo de produção capitalista, estou falando do âmbito da reforma. Sim. Você está falando em revolução, senão o pessoal aqui é uma sociedade... estão ensinando revolução isso, lá, que é uma sociedade menos, pessoal da escola sem partido, que é uma sociedade menos desigual, Então a gente pensa muito nos modelos educacionais europeus, que são sociedades capitalistas, Então estou mirando nesses exemplos. Claro. Reformista. Fizeram reforma agrária, coisa que o Brasil não fez. Reforma agrária, reforma educacional. Ao menos uma consciência de classe, Se essa molecada tiver e se sentir como se empoderar do bairro, como parte da comunidade, porque nem isso o moleque não tem. E muitas vezes, por que a criança não... Ele passa o ensino médio inteiro sem perceber que ele faz parte da escola. Por que a criança não quer ir para a escola? Porque não tem nada ali na atrativo. Escola que diga que tem alguma vinculação com a realidade dela. Com a identidade. Com a identidade, Então a escola ela nega esse processo de construção de identidade, Aí só para terminar, assim, eu entendo que eu pego muito exemplo, vamos pegar o exemplo da Finlândia, assim, que é bem simples, assim, que não é uma sociedade capitalista, com um estado de bem-estar social, Como é que foi construído o sistema de ensino finlandês, não foi construído baseado em uma mera reforma educacional. Então existiu uma reforma educacional aliada a um conjunto de políticas de diminuição da desigualdade social e econômica. Em sociedades muito desiguais, você vai criar inúmeras escolas. Então você vai criar escola para rico e escola para pobre. Escola para classe média, escola para classe média alta, escola para classe média baixa, como tem aquela escola privada mais barata, Então você cria um conjunto de escolas que vai contra, inclusive, o próprio projeto da escola liberal do século XVIII e século XIX, que é a escola unitária, que é obrigatória, universal, gratuita e laica, para todos. Então a gente fala, na Europa o filho do diretor da Adidas vai junto com o filho do funcionário, Por quê? Porque a escola é unitária. Então você constrói uma sociedade razoavelmente com baixa desigualdade, em que a escola vai conseguir reproduzir menos essas desigualdades dentro da sua estrutura jurídica, organizacional. Leonardo, acho que você pontuou muito bem. Para a gente já encerrar, antes, Rafones, sobre a agenda da cidade, do movimento cultural, e para também já encerrar. E agradecendo aí essa oportunidade de vocês dialogar conosco aqui. Eu que agradeço. Antes de mais nada, quero agradecer e a todos e todas que estão assistindo também, Obrigado mesmo. Valeu, Sardinha, você é um puta cara, conheço Sardinha há algum tempo já no movimento social aí, realmente sempre atuante. A gente vai ao ar, provavelmente até dia depois 14, do dia 14 então, de dezembro. Dia 16 é sábado, sexta? Sábado é o Orquestra Brasileira e o Bulgarins. No sábado, agora dia 16, no Sesc Ribeirão, o Sesc vai receber o Bulgarins, banda que surgiu no cenário aí há uns 2, 3 anos e tem uma cena psicodélica forte, banda de Goiânia.
foi indicado ao Grammy, inclusive, é uma puta banda, enfim, indico muito ver esse show do Bulgarins no Sesc Ribeirão, dia 16. E no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, dá pra ver os 2 shows no dia. No Armazém Baixada, que fica ali perto na Duque de Caxias, perto da rodoviária ali também, vai rolar a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que é muito foda também, é uma banda que toca temas brasileiros de forma de ska, uma música bem produzida, é uma orquestra grande. E o Hierofante, eu e a Paty vai estar lá discotecando nesse dia. Com certeza, vamos estar lá, hein? Né? Sexta-feira... Sábado. Mas sexta não tem nada, é isso que eu queria lembrar. Então é isso, sábado mesmo? Tem bastante coisa acontecendo na cidade para esse fim de semana. Pessoal, tá aí o convite, mais uma vez obrigado, Rafones. Obrigado, Léo. Agradecer a Patiane, que não tá aqui também, mas que é a companheira aí do Rafones. E vocês estão convidados a retornar aqui, tá? Você principalmente com relação à questão cultural. Adorei os vinis que você colocou aqui hoje pra gente, né? E de certa forma aí, quem tá em casa pôde aproveitar, eu tenho certeza disso. E ficamos por aqui, agradeço aí pra você que deu essa oportunidade da audiência pra nós. E vamos com mais assuntos aí da cidade, do interesse da cidade, quem se movimenta na cidade. Ribeirão em Movimento, a TV que você só vê aqui na TV Mais. Então, até mais, obrigado, fique com Deus e fica a TV POS também. Tem muita novidade aí para você, professor e professora. Um grande abraço. O governo federal não desistiu de aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano. Por isso, as centrais sindicais continuam atentas e mobilizadas contra a reforma. Hoje acontecem atos em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, o local escolhido foi a Avenida Paulista. O ato conta com a participação da POSP e de professores. Impacto da reforma da Previdência para a educação, os professores e professoras? Vai acontecer que o professor não se aposenta, não vai conseguir ficar 40 anos, por mais que o governo diga que nós vamos contribuir 25, mas na verdade tem uma porcentagem. Então, nós para chegarmos aos 40 anos ou 100% de salário, nós vamos trabalhar mais de 30, 35 anos. Então, esse é o impacto. E para o resto da sociedade, chama a atenção que não tem, por exemplo, perspectiva para os alunos. Porque se eu vou ficar mais tempo no posto de trabalho, quando que os alunos terão posto de trabalho? Então é preocupante e nós temos que fazer greve geral a partir do momento que eles anunciarem que vão votar essa porcaria de reforma. O governo está fazendo uma propaganda bonitinha na televisão, dizendo que estão enfrentando privilégios. Ora, a reforma não está mexendo com a aposentadoria de parlamentar, a reforma não está mexendo com a aposentadoria da cúpula do judiciário, a reforma não está mexendo com a aposentadoria dos militares, que tem um monte de privilégio. Onde tem privilégio de verdade, eles não estão mexendo, eles estão querendo atacar direitos. Isso é inadmissível. Na verdade, é uma pressão do capital financeiro internacional. Tanto as outras reformas que aconteceram, ou contra-reformas como essa, uma pressão brutal do capital financeiro internacional para se apropriar da mais-valia social produzida pela classe trabalhadora no Brasil e no mundo. A
reforma da Previdência, ela é um pacote de maldades tão grande que ela tira o direito de todo o povo do Brasil, né? E no meio de um país que o desemprego chega a índices tão grandes, a juventude é uma das principais atingidas no meio desse cenário. E nós que somos estudantes, queremos sair da universidade, entrar no mercado de trabalho, ter uma vida digna de trabalho para poder se aposentar, e nem isso nós vamos poder ter. Eles contam mentiras mil, e a mais mentirosa delas é querer dizer que os trabalhadores do setor público são privilegiados, né? Um professor, uma professora, um funcionário de escola que ganha um salário miserável e ganha muito, e não ganha menos pela força da APOESP, da sua capacidade de enfrentamento à luta ensandecida quase da Bebel, da sua diretoria, para não permitir que o Alckmin retire todos os direitos dos professores em cada uma das medidas que ele vai tomando para acabar com a educação pública em São Paulo e não permitir que os nossos filhos consigam pensar e que ele quer adestrar. A educação do Alckmin é para adestrar os nossos filhos, não é para formá-los para a vida. E como é que você vê esse ato hoje com a unificação das centrais contra a reforma da Previdência? Eu vejo com bons olhos, gostaria que fosse greve geral, mas espero que a semana que vem, apontada, nós fechamos e façamos mesmo a greve geral. Esse governo precisa de uma resposta, e a resposta é ter tudo parado. O Brasil tem que parar. Mas quero também dar um recado aqui. O Mendoncinha, aquele que não sabe ler direito, que é ministro da Educação, quer botar para votar amanhã a Base Nacional Comum Curricular, que significa que os filhos e filhas da classe trabalhadora vai ter o currículo mínimo. Nós não vamos aceitar. Eu estou indo para Brasília, mas outros estados estão indo para Brasília. Amanhã nós estamos no Conselho Nacional de Educação para barrar esta desgraça que vai ser no currículo nacional e vai ao encontro dessa porcaria desse ensino médio. Portanto, essa luta nos diz respeito também. O governo Alckmin acaba de tomar uma derrota no TJ de São Paulo. Ele não quis pagar o piso salarial dos professores. Tem que pagar agora 10% para toda a categoria. Professor de Educação Básica 1, Básica 2, os diretores, os supervisores. Só que nós vamos dar essa surra nele no TJ. Nós vamos enfrentá-lo contra a demissão dos categoria O, e ao mesmo tempo nós vamos dizer para ele que ele será, fora Alckmin, você não será presidente da República, porque os professores, os alunos do estado de São Paulo não vão permitir. Por isso, a nossa luta, ela tem que ser muito intensa para impedirmos qualquer avanço desses golpistas do PSDB aqui no estado de São Paulo. Além das centrais sindicais e dos sindicatos, o ato de hoje tem a participação de diversos movimentos sociais, de mulheres, de trabalhadores sem terra, de estudantes, da juventude. E agora todos seguem em passeata em direção ao escritório da Presidência da República. Escola Sem Partido foi tema de reunião organizada pela APOESP no último dia 21 de novembro. Agora, eu penso que nós precisamos, primeiro, sair para a rua e realmente mostrar o que é isso para a população. Por quê? Porque o slogan Escola Sem Partido, se você não fundamentar isso, a população é a favor. É a favor. Ela não quer partido, porque quando você fala em partido, ela já traduz por partido político.
Então ela o senso comum vai nessa direção. Então eu acho que precisa realmente fazer uma campanha forte de esclarecimento. Quero dizer para vocês o seguinte, quer dizer que está muito mal escrito esse negócio de escola sem partido, uma porcaria, né? Tem que sapatear. Coloca os alunos numa situação muito submissa, como se os alunos não tivessem ideias próprias hoje, né? Por exemplo, o termo que eles usam na escola lá, como é que eu falo, a escola livre, né? Eles dizem o seguinte: abusam os professores são proibidos de abusar da inocência dos nossos alunos. Abusar, né? Quer dizer, é uma coisa assim, meio que coloca o aluno como se fosse um invólucro que você entuxa. Isso aí a gente venceu, né? É uma coisa que a gente já tem claro, que a formação de mentes humanas, ela não é assim, ela não é como é que eu falo, aquela coisa que você entuxa lá e a pessoa fica formatada. Ninguém formata ninguém. Então eu refuto a tese do escola sem partido de uma forma, eu acho que tem que ser escrachada mesmo, uma forma desrespeitosa, porque eles são desrespeitosos com os professores, e ao mesmo tempo colocar no lugar o que a gente quer. A gente quer uma escola plural, uma escola com todas, né, as posições possíveis.